Eu vou trazer uma informação que acaba de sair. O presidente da Câmara, Hugo Motta, decidiu indicar a punição do afastamento do mandato por até 6 meses para os deputados Marcos Polon, Zé Trovão, Júlia Zanatta, Marcel Van Hatten e Camila Jara. Todas as decisões foram tomadas em razão da ocupação do plenário por 2 dias, em protesto contra a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, ordenada pelo ministro Alexandre de Moraes. Marcília, eu quero te ouvir e depois eu já abro aqui para os demais comentaristas essa informação que acaba de sair, então, da suspensão de mandatos pela mesa diretora de 6 parlamentares. Queria que você explicasse aí os próximos trâmites, porque a decisão final é tomada pelo Conselho de Ética, é isso? E se for aprovada, o que acontece com esses deputados? Eles ficam sem poder exercer o mandato ali por 6 meses, perdem salário, gabinete, cota parlamentar. Queria falar um pouquinho sobre os desdobramentos aí dessa decisão da mesa da Câmara dos Deputados. Olha, Paula, eu entendo que essa decisão seja totalmente irregular, né? A gente tinha já a notícia de que ele tomaria essa medida monocraticamente ele não poderia tomar, ele não é a mesa, né? Mas mesmo a mesa tomando essa decisão, entendo que isso seja inconstitucional. Não cabe à mesa decidir se essa ou aquela postura de um parlamentar é um combate político adequado ou não adequado. Quebra de decoro ou algo a ser levado à comissão de ética é quando um parlamentar desliga o ar-condicionado, por exemplo, ou fecha a porta para que os parlamentares não possam debater. Quando fecha a casa do povo, a Câmara não é a casa do Motta, é a casa do povo e, portanto, representada ali pelos parlamentares. Ele não é mais importante porque preside a casa. Quem é importante? Eles são os parlamentares. Se eles entendem que lá devem permanecer, que esse é um jogo político relevante, que ocupar a mesa ou obstruir a pauta deve ser a política a ser feita, isso está totalmente dentro dos trâmites legais, totalmente dentro da Constituição. Então, essa medida dele é inconstitucional. O problema enfim, a gente aqui sempre fica dependendo de que as inconstitucionalidades cometidas hoje pelas autoridades públicas acabam na mesa dos ministros do STF, que são os últimos a dar uma decisão justa a esse respeito. Então, creio que eu acreditava, sinceramente, que o Motta estivesse blefando em relação a isso, mas ao tomar essa providência, me parece que a oposição precisa partir para um confronto, tanto no Senado quanto na Câmara, no sentido de não entender que haverá paz ou trégua ou aliança para as pautas que eles desejam seguir adiante. A suspensão do mandato, apenas para dar um overview sobre isso, ela seria, enfim, claro, precisamos entender qual vai ser a extensão dessa decisão, mas, em tese, essa suspensão não impede que eles depois retornem para o mandato, é uma suspensão provisória, mas dependerá de como isso vai ser decidido pela mesa, ou foi decidido pela mesa, qual é a extensão das perdas, qual é a extensão dos benefícios ou direitos, vamos dizer assim, que seriam perdidos pelos parlamentares. A depender do tamanho dessas extensões, só aumentam as ilegalidades e inconstitucionalidades. A perda em si, por essa razão, já é inconstitucional. Não importa se os benefícios serão ou não perdidos. Deixa eu ouvir o Alexandre, essa informação que acaba de sair. Alexandre, vale lembrar que na quarta-feira foi bastante tumultuada ali, aquele retorno das atividades parlamentares. Hugo Motta teve dificuldade, inclusive, de sentar na cadeira. Enfim, houve ali bastante confusão. Ele havia ameaçado que iria suspender mandatos de parlamentares, mas eu também achei, confesso, como o professor Marcília, que ele estaria ali blefando. E não, agora houve essa decisão, 5 parlamentares podem ter um mandato suspenso por 6 meses, Alexandre. Pois é, supostamente, ao dizer isso, ele já havia sido orientado com aqueles funcionários permanentes da Câmara, que são especialistas em regimento interno, né? Agora, tem que considerar o seguinte: o deputado não é uma pessoa, são milhares de eleitores que deram mandato para ele. Ele, na verdade, ele está punindo os eleitores. Eu nunca vi isso. Olha, eu estou em Brasília há quase 50 anos.
Eu vi o caso do Márcio Moreira Alves, que resultou no AI-5, com o fechamento do Congresso, mas nunca vi o autoritarismo de um presidente de mesa da Câmara ou do Senado fazer isso, né? Abre-se um processo, se for o caso, e precisa de voto para abrir, de decoro, né? De questão de decoro parlamentar. Mas agora vocês notaram o seguinte: hoje de manhã, lá no auditório, eu já chamei a atenção das pessoas. Parece que foi combinado chamar esse movimento, esse despertar do Congresso Nacional, de motim. Toda a imprensa tradicional chamou de motim. Parece que tem uma voz assim que é unanimemente aceita pela mídia domesticada.